Olá, pessoal do Bom Pastor, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam na graça de Deus, né? Porque esse é a nossa grande alegria, é a grande sentido de vida para todos nós, né? Que somos cristãos e que somos discípulos de Jesus, não é verdade? Muito bem. Vocês lembram no passado quando a gente falava assim, eu não, sei lá, eu não tenho nada a ver com a vida dele, né? Eu não quero nem saber. Cada um, né, faz aquilo que quiser, não é assim? Será que realmente isso agrada a Deus? Será que isso realmente vem de acordo com a vontade do Senhor? Principalmente nós que acreditamos no Senhor, que somos cristãos, mas que somos discípulos de Jesus? Será? Vamos ver então o que diz a palavra de Deus para nós no Evangelho de hoje em relação a esse assunto. Diz assim em Mateus, lá no capítulo 18. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o. Mas, em particular, a sós, se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos ouvir, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja ele não ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador, publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiseres pedir, isto vos será concedido por meu Pai. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é. Então, como eu estava dizendo, essa questão de a gente não ter esse compromisso com o irmão, então nós vimos que Jesus vem quebrar tudo isso através da sua mensagem. Quando ele disse assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Quem é os discípulos de Jesus? Hoje, os discípulos de Jesus são todos aqueles que se declaram cristão, como eu, você, todos nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós, um dia, abrimos nosso coração e permitimos que essa graça de Deus penetrasse em cada um de nós, né? Então, a partir daí, nós passamos a ser cristãos, né? Passamos a ser discípulos de Jesus. Só que Deus não quer somente um ou outro. Deus quer arrebanhar todos os filhos deles. Deus não quer perder ninguém. Então, por isso, Ele conta comigo, conta com você, para que nós possamos, então, estender a mão para aquele que ainda não conseguiu entender os planos de Deus. Para aqueles que, como nós sabemos, todos nós recebemos o dom do Espírito Santo no nosso batismo. Então, nós somos recheados com essa graça, o dom do Espírito Santo. E aqueles que não conseguem viver essa graça, está, então, abafado essa beleza, essa grandeza de Deus na sua vida. Então, cabe a mim, cabe a você, a alertá-lo, estender a mão, tirar para que esse irmão acorda, né? Para que esse nosso irmão possa receber, dar continuidade, deixar a graça de Deus entrar no seu coração. Então, é muito importante que nós estejamos
sempre atento à beleza e à grandeza de Deus, para que nós possamos não só agradar o coração de Deus através do nosso modo de agir, do nosso modo de ser, mas também estender a mão, como eu disse, para aqueles que ainda não conseguiram conhecer, que o mundo conseguiu abafar e está preso, está abafado a beleza de Deus naqueles que ainda não conheceram Jesus. Lá aqui na Sagrada Escritura, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, diz assim: Filho do homem, estabeleça como sentinela na casa do Senhor. Se escutar uma mensagem saída de mim, transmite-o para ele, para o irmão. Olha só, o profeta Ezequiel falando para que nós sejamos atentos à beleza de Deus. Filho do homem, se escutares um oráculo ou uma mensagem saindo de mim, transmite-o para ele. Então, olha só, nós somos a boca de Deus. Nós somos a voz do Senhor para aqueles que ainda não conseguiram entender o amor de Deus. E ele continua dizendo, se ele te ouvir, terá ganho o teu irmão. Mas se você não transmitir para que ele possa ter mudança de vida, ele vai perecer. Mas é a ti que pedirei conta do seu sangue. Veja só. Então, aquela ideia que nós tínhamos que eu não tenho nada a ver com a vida dele, que eu não tenho nada com isso, cada um faz o que quer, isso daí já vimos que caiu por terra. Isso não é de um cristão. Isso daí é falta de amor, né? Então, Deus nos quer usar, fazer a cada um de nós a boca dele, para que a mensagem de Deus possa entrar no coração do irmão. Então a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela compromete a cada um de nós. Então nós somos comprometidos com a graça de Deus. Então, se escutares uma mensagem saindo de mim, diz a ele, para que ele possa mudar de vida. Agora, se você transmitir a mensagem e ele mesmo assim não tomar conhecimento, o sangue dele, diz a palavra de Deus, vai prestar conta. Mas o teu sangue será salvo. Quer dizer, você será salvo. Mas que nós precisamos realmente não ignorar situações que nós deparamos por aí no nosso dia a dia, isso nós não podemos ignorar. Olha, só basta nós pararmos e analisarmos quantas e quantas vezes nós mesmos, que hoje somos cristãos, né, nós temos Deus como a nossa luz, a nossa vida, mas lá no passado, quantas vezes disse não, né? Nós dissemos não para o Senhor, quantas e quantas pessoas nos chamavam para participar disso, daquilo, a resposta nossa era não, não vou não, sempre arrumavam uma desculpa, né? Então, hoje é a nossa vez de poder falar para aquele que ainda não conseguiu entender os planos de Deus, chegar e dizer, né, e falar. É claro que nós temos que ter todo um cuidado, porque não é chegar e falar assim, ó, eu quero cumprir a Sagrada Escritura, ó, você está errado, não é assim que faz. Claro que não é bem assim, não é? Nós precisamos nos recolher, pedir a ajuda do Espírito Santo para que o Senhor venha iluminar a nossa vida, iluminar as palavras, aquilo que nós podemos transmitir, para que elas possam ser, com carinho, com amor, tocar no coração do meu irmão. Se eu for dirigir o meu irmão que está no erro da minha maneira, do meu modo de pensar, do meu querer, não vai conseguir atingir o coração do irmão. Mas se nós permitirmos, se nós pedir a presença, a luz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduz, fale por nós, aí sim, com certeza, nós vamos ganhar o irmão para nós.
eu lembro muito da passagem no Antigo Testamento, que o Davi era uma pessoa ungida por Deus, né? E Davi teve uma queda violenta, né? Davi fez um estrago na vida dele e na vida de muitas pessoas em relação ao nosso Deus. A atitude de Davi causou traição, né, e morte. Basta quem tem um pouquinho de acesso à palavra de Deus vai conhecer a história de Davi, o rei Davi da época. O estrago que ele fez causou traição, tudo pecado gravíssimo, né? E a morte de soldados, inclusive do comandante do exército, para poder ficar fácil, para poder facilitar ele pegar a mulher do seu comandante. O que aconteceu? Deus enviou o profeta Natã e fala, vai a Davi e mostre para ele o que é que o Davi fez. Você veja só, Deus não simplesmente mandou o profeta Natã ir fazer. O profeta Natã, então, ele, cheio do Espírito Santo, chegou a Davi e falou assim, Davi, olha só a sabedoria do Espírito Santo, que usando o profeta Natã. Davi, vem cá, meu irmão. E disse assim, tinha um homem muito rico, riquíssimo, tinha bois, quantidades enormes de bois, de ovelha, e perto da casa desse homem rico havia um pobrezinho que tinha simplesmente uma ovelhinha, que criava como se fosse uma criancinha da família. Aí o que aconteceu? Chegou um parente na casa do homem rico, ele apoderou da ovelhinha do pobrezinho do vizinho e serviu como um jantar para a visita. E foi falando. Nossa, quando ele falou isso, o Davi, então, esmurrou a mesa e disse, maldito seja esse homem. Aí o profeta Natã falou assim, pois é, Davi, esse homem é você. Imagina, então, o rosto de Davi. Como assim? Aí o profeta Natã disse, Deus te deu tudo, te deu riquezas, te deu a graça dele na sua vida. E olha o que você fez. Meus irmãos, olha só, eu quero dizer com isso é que nós, primeiro, não podemos ignorar o irmão. Segundo, fazer com que a graça de Deus entre no coração do irmão, mas sempre sobre a luz do Espírito Santo. Né? Há situações realmente que é difícil. Né? Quantas e quantas vezes nós deparamos no dia a dia situações que a gente sabe que aquilo não está certo, pode levar aquela situação ao pecado, e pecado grave. E muitas vezes a gente não consegue achar meios para poder alertar o irmão. Então, se depararmos com essa situação, é pôr em oração. Põe em oração. O que nós não podemos é ver situações de pecado, né, e ignorar. Porque aí nós vamos ferir a Sagrada Escritura. Porque nós somos cristãos, nós conhecemos o que é certo e o que é errado. O irmão precisa também conhecer para que possa chegar na graça de Deus. Então, irmão, eu gostaria de pedir para você, se você, no seu dia a dia, na sua vida, essa pessoa que promoveu um estrago perante a grandeza de Deus, foi você. Coloca a mão no seu coração, né? Pede para Deus te iluminar, faz uma boa confissão, pede a Jesus que arranca do seu caminho situações que desagradou o coração de Deus Pai. Pede para Jesus, né, que Ele vai
com certeza Ele vai te orientar, vai fazer com que você possa abrir os olhos da sua alma, para que tudo aquilo que te atrapalhou, tudo aquilo que você fez que desagradou o coração do Senhor, possa ser apagado. Olha, a palavra de Deus fala, disse Jesus a seus discípulos, quem são seus discípulos? Somos nós, como eu já disse. Nós que somos os seguidores de Jesus. Então Jesus confia em mim, confia em você, para que nós possamos ajudar aquele que ainda está na beira do caminho, como caído. Às vezes a pessoa pode estar vendendo saúde, a pessoa pode estar gozando da mais alta patente na sua vida, mas para Deus ele está como se fosse caído na beira do caminho e esperando com que uma palavra amiga, mesmo sem nem passar na cabeça dele, esperando que você, que tem toda a riqueza, que é a bênção de Deus, possa oferecer a ele para assim ser um novo homem, uma nova mulher. Amém?